Meus irmãos, bom dia. Hoje nós vamos dar início à escola dominical, vamos orar e para que Deus abençoe cada vez mais as nossas vidas e esse estudo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Ó Senhor Deus, de estar estudando da Tua Palavra. Senhor, venha nos dar direção em tudo que vamos fazer, ilumina nossas mentes, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa revista terminou, a última lição que foi dada, e enquanto nós não providenciamos uma revista, um novo estudo, eu estou aqui com este livro, que é uma série de estudos, Colunas do Caráter Cristão, de John MacArthur. A editora é a Cultura Cristã. E a primeira lição que nós estamos vendo aqui é a fé genuína. A fé genuína. A nossa leitura bíblica da lição é Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois bem, a revista nos ensina aqui que ele fala de duas fés, a fé inata e a fé espiritual. A fé inata é uma fé que todos nós nascemos com ela. Por exemplo, você vai comprar um pão. Quando você se dirige a uma padaria para comprar um pão, você vai acreditando que aquele pão irá saciar a sua fome. Você vai acreditando que aquele pão foi feito até mesmo de uma forma higiênica. Você crê que aquele pão até mesmo não está envenenado. E assim nós vivemos a cada momento da nossa vida. Você tem um pressuposto que você vai entrar dentro de uma sala, dentro de uma casa, e a laje não vai cair da sua cabeça. Você crê que vai pegar o trem ali na estação e ele vai levar ao seu destino. Se o seu destino é eu quero chegar em Mesquita, você acredita que o trem vai chegar em Mesquita. E assim é cada momento que acontece na nossa vida. Você trabalha pelo um salário, acreditando que no final que no início do próximo mês você irá receber o salário pelo mês trabalhado. E assim nós vivemos. Se não for assim, fica difícil de nós vivermos. A pessoa não vai conseguir viver. A pessoa vai entrar numa casa duvidando se aquela laje vai cair na sua cabeça. A pessoa não vai comprar um pão porque acha que o pão não vai saciar a sua fome. A pessoa não vai trabalhar porque acha que não vai receber o salário. Então, essa fé é inata. Mas existe aqui uma fé, segundo o autor John MacArthur, e também a teologia reformada nos ensina, que é a fé salvadora. Vamos observar aqui esse texto que nós acabamos de ler. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Porque pela graça sois salvos. Sem dúvida, né? Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé, que é uma fé salvadora, já não é inata. Ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus. Até uma questão que você pode meditar. Se é dom de Deus, por que todos não têm essa fé? Porque Deus não dá o dom a todos, né? Você deve meditar nisso. Então, essa fé, ela é um dom de Deus. Você não nasce, nós não nascemos com essa fé. Deus, em determinado momento da nossa vida, Ele nos dá. Até que Ele fala assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé ela não é conquistada pelos nossos méritos. Ela é dada por Deus a cada um de nós.
Pela fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo o que foi tornado conhecido na palavra, no qual Deus fala de modo autoritativo. A palavra revela a glória de Deus, a excelência de Cristo. Então, essa fé que é dom de Deus faz-nos ler a palavra e crer nela. Faz-nos ler a palavra e entender a palavra. Essa fé salvadora faz-nos, quando ouvir a palavra, atender o chamado de Cristo. Você ouve a palavra, entende e responde ao apelo, ao chamado daquela palavra que foi pregada. Né? Ela é um dom de Deus. Não vem de obras. Ninguém te dá. Ninguém me dá essa fé. Não é outra pessoa que vai me dar essa fé. Essa fé é dom de Deus. Moisés, veja-se alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que falam sobre a fé. Moisés. Êxodo capítulo 15, verso 2, fala assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Davi fala assim, em Salmo 18, verso de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Jeremias fala, em Lamentações capítulo 3, verso 24, A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Mesmo somente o dom de Deus que nos dá faz-nos ser diferentes. Porque quando Deus envia seu Espírito Santo e nós passamos a crer, nós passamos a ter prazer em ler essa palavra. Olha só, Moisés fala que ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Davi fala, o Senhor é a minha rocha. E Jeremias fala, a minha porção é o Senhor. Então eles creram que em Deus estava a salvação. Então esse é o dom de Deus para cada um de nós. Sem esse dom, você lê a palavra e não sente prazer nela. Você lê a palavra e se sente incomodado. Quantas pessoas que ouvem a exortação bíblica e saem criticando, saem contestando, ficam resistindo à palavra do Senhor. Mas quando a pessoa tem a fé, o dom de Deus, ele ouve a exortação, ele se cala e ele olha para dentro de si, perguntando o que tem que ser feito para consertar a sua vida. Então a fé, que é um dom de Deus, ela faz isso em nossas vidas. Passamos a ter prazer em ler a palavra do Senhor. Passamos a ter prazer em orar. Passamos a ter prazer em caminhar para a igreja. Passamos a ter prazer em todas essas coisas, porque o Senhor envia teu Santo Espírito e transforma a nossa vida. E nós passamos a ser uma nova criatura, com uma nova perspectiva, com um novo olhar para a vida. Então é isso que faz a fé salvadora em nossas vidas. Vamos observar aqui Abacuque, o autor John Macato, ele dá um exemplo da vida de Abacuque. Abacuque viveu lá no século VII a.C., final do século VII. Ele foi profeta em Judá. Nos dias de Abacuque,
ele estava vivendo eram os últimos dias do domínio assírio, né? A Assíria dominava naquela região ali, tinha as nações sobre o seu domínio e as nações tinham que mandar impostos, né? Tributos para a Síria. E estava surgindo agora uma nova potência, a Babilônia. E eram os caldeus. Então Abacuque, ele olha para Judá, o povo de Judá, que era descendência de Abraão, o povo de Judá, que seus pais contaram sobre a libertação do povo, de ser escravo no Egito, o povo de Judá que tinha os mandamentos, tinha as escrituras, tinha o templo lá em Jerusalém. Então o povo de Judá tinha conhecimento de tudo e Abacuque ficou muito triste porque existia violência e maldade. A violência e a maldade estava em toda aquela região ali. Os assírios eram violentos e maldosos, né? E os caldeus e muitos povos ali em derredor eram ímpios. Ali era costume a maldade e a violência, mas em Judá ter isso. Então ele orou ao Senhor e tem essa palavra, né? Até quando? Até quando? Isso que Abacuque perguntou a Deus. Até quando, Senhor? Né? Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Era a oração de Abacuque. Ele já estava lamentando com o Senhor, achando que Deus não estava escutando ele. Porque Abacuque tinha uma perspectiva que aquele povo ou se arrependesse ou Deus enviasse um juízo, né? Um julgamento para aquele povo. E Abacuque, naquele questionamento, ele esperava isso. Mas Deus estava planejando nem uma coisa nem outra. Deus planejou que os caldeus que iriam, né, dominar Judá, iria fazer subjugar Judá, ia destruir Judá, ia levar aquele povo cativo para a Babilônia, iria destruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, o templo ia ser derrubado por um povo caldeu, o povo caldeu que era mau, o povo caldeu, segundo nos relata aqui esta lição, fala que aquele povo não adoravam nada, exceto as suas proezas militares. Eles não adoravam nada, eles confiavam na força do seu braço somente, né? Então Abacuque ficou questionando a Deus, por que vai fazer isso? É como você, hoje em dia, tem um juiz que anda todo errado, é um juiz corrupto, é um juiz que faz coisas absurdas, e esse juiz vai julgar as pessoas, dizendo quem está certo, quem está errado. É uma coisa estranha, né? Se hoje em dia você iria estranhar isso, um juiz que está ali pago, sustentado pelos impostos para fazer justiça, e ele pratica a iniquidade, assim, é corrupto, né? Vende sentença. Hoje em dia nós nos escandalizamos quando vemos isso. Então Abacuque da mesma forma ficou escandalizado quando Deus falou que iria usar o povo caldeu para trazer um juízo sobre Judá. Então Abacuque ficou perplexo. Então o que acontece, irmãos? Houve ali um dilema. O que iria acontecer? Mas a lição fala que diante daquela perplexidade, Abacuque acabou aceitando, né, o juízo de Deus. Por quê? Ele reconheceu que Deus é soberano. Deus faz o que quer, o que lhe aprouver. No capítulo 1, verso 12, diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo?
não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então, ele ficou assim confuso, ele ficou em crise, mas no final ele aceitou. Ele aceitou o julgamento que Deus iria fazer ali. Resumindo, eu vejo e aceito o que está acontecendo. Porque Deus é soberano, ele faz o que lhe aprouver, né? Ele faz o que lhe aprouver. Abacuque, ele colocou a sua confiança em Deus. Ele teve fé que, embora o fosse que acontecesse, Deus está com ele. Deus esteve com ele. Então, tem esse versículo muito conhecido, né? Ainda que a figueira, é Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quer dizer, Abacuque diz que, embora tudo isso aqui tinha um significado muito grande para aquela vida agrícola daquela época, então isso impactou muito quem leu isso naqueles dias, porque era o dia a dia, era uma sociedade agrícola, era o dia a dia. Então todo ano acontecia essa sequência. As figueiras sempre floresciam, as videiras sempre davam o seu fruto, as oliveiras eram resistentes, duradouras e sempre produziam uma boa safra. Então, ano após ano, ele via acontecer isso, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Então, ele coloca que ainda não acontecesse nada disso. Olha só, hein? Todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque, ele falou, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Então, ele fala assim, que quem é o Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, Abacuque colocou a confiança em Deus. Foi Abacuque que falou a palavra, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, é isso. Por quê? Abacuque creu que Deus é Deus e sabe o que está fazendo. Embora os caldeus vão entrar lá, vão destruir, vão derrubar o templo, vão levar o povo cativo e levou. Os métodos dos caldeus foram executados naquela época. Embora ele não entendesse o que estava acontecendo, mas ele confiou que Deus faz tudo certo. Deus sabe o que está fazendo. Por isso que ele falou, embora acontecesse tudo aquilo, né? Ele fala assim, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha o que Abacuque fala, o Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. Vocês já viram algum vídeo que mostra as corças nas alturas do penhasco, né? Elas ficam andando, parece que vai cair daquele abismo e ficam lá se alimentando, ainda leva seus filhotes. Ele fala que Deus ele cria que Deus iria fazer dos seus pés como os da corça, que ele ia andar altaneiramente. Olha só, o que aquela corça vê? Vê o abismo, mas ela não teme. Ela crê que mesmo diante daquele abismo, né, ela vai ser sustentada por aquele alimento. Então a mesma coisa, mesmo a gente vendo o abismo, nós cremos que o Senhor vai nos sustentar. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado.
Então, essa fé, irmãos, é a fé que Deus dá para aquele que Ele tem escolhido e tem dado o dom da fé salvadora, o dom que faz nos compreender, né? Faz nos ter firmeza nesses dias na terra em que nós estamos vivendo, né? Em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo dá seu testemunho sobre a vida da fé. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o cristão, ele não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, né? Vivo o que eu vivo agora, vivo pela fé. Olha só, eu vivo pela fé. Nós devemos viver pela fé. Abraão é chamado pai da fé porque Deus falou para Abraão, Deus falou para Abraão para que Abraão arrumasse suas coisas, pegasse a sua família, que ele iria mostrar uma terra, né? Para ser, vem que eu vou te mostrar uma terra, onde tu vai morar agora, onde tu irá morar, uma terra prometida, vamos dizer assim, né? A terra. E Abraão foi. Abraão poderia falar assim: Senhor, então mostra uma visão essa terra. Como é que é essa terra, Senhor? O que tem nessa terra? Eu vou plantar o que lá? Lá tem o que? Abraão podia ter questionado, perguntado ao Senhor muita coisa. O que tem lá? Quem vai me ajudar lá? Quem vai ser meu povo? Quantos filhos eu vou ter? Não. O Senhor falou: vai, né? E toma o rumo, vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão pensou 2 vezes, pegou as suas coisas, sua família e foi, e partiu para a terra que o Senhor falou que iria lhe dar. Então Abraão foi chamado o pai da fé. Então, assim, é um exemplo para nós. O Senhor nos chama para segui-lo. O Senhor nos chama para o céu. O Senhor nos chama para uma vida melhor. Nós ainda não estamos vendo, mas pela fé sentimos, pela fé vemos. Então, essa é a fé genuína que nós devemos ter. E o justo viverá pela fé. Então, nós devemos viver pela fé. Várias pessoas, vários têm falado, eu vou repetir também, né? Vivemos dias difíceis, mas o justo viverá pela fé. Não vamos ficar vivendo ansiosos, abalados, tristes, desesperados, preocupados, mas vamos ter fé que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor possa estar abençoando esta lição em nossas vidas, que o Senhor possa estar nos sustentando, que o Senhor possa estar nos aprovendo, né, a fé em nossa vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.